Pois bem, minha gente, hoje nós vamos começar a nossa aulinha sobre logaritmos. Na aula passada a gente trabalhou com a função exponencial, embora a gente ainda vá fazer mais exercícios, mas exponencial e logaritmos andam muito próximas, andam uma dependendo da outra, na verdade. Porque para muitos problemas de função exponencial, a gente precisa do tema logaritmos. A gente precisa saber logaritmos. E antes de falar de logaritmo especificamente, eu vou voltar a falar sobre exponencial, né? Vamos imaginar uma função exponencial específica, tá? Vamos imaginar aqui uma função exponencial específica como exemplo, tá? Essa vai ser uma função exponencial muito especial para a gente, que é a função definida por y igual a 10 elevado a x. Tá? A função exponencial de base 10. O que eu vou explicar aqui não exige que a base seja 10, não. Pode ser qualquer base. Mas vamos pensar aqui nessa função exponencial de base 10. Só isso, y igual a 10 elevado a x. Depois a gente pode mexer com modelos mais sofisticados, feito a gente até já fez na aula passada. A gente sabe que para cada valor inteiro de x, a gente vai ter um respectivo valor de y, que é 10 elevado a x, que é o y, né? Então, vamos pegar aqui alguns pontos no gráfico dessa função. Se eu pegar x igual a 0, 10 elevado a 0 é 1. Se eu pegar aqui x igual a 1, se eu substituir aqui agora x igual a 1, 10 elevado a 1 vai dar 10. Se eu tomar x igual a 2, 10 elevado a 2 vai dar 100. Se eu pegar x igual a 3, 10 elevado a 3 vai dar 1000. E assim por diante, se eu começar a pegar valores negativos de x, x igual a menos 1, 10 elevado a menos 1 vai dar 1/10. Se eu pegar x igual a menos 2, vai dar 1/100. Né? Que se você preferir escrever, você pode escrever sem problema nenhum 0,1, aqui 0,01, se for x igual a menos 3, 0,001, enfim. A gente tem aqui algumas potências de base 10. E pense que eu poderia fazer isso tranquilamente com base 2, com a base que eu quisesse. Tá? Mas bora imaginar como isso apareceria no gráfico, né? Bora pegar aqui embaixo a função definida por y igual a 10 elevado a x. Ó, 10 elevado a x. Vamos lá. Aí, y igual a 10 elevado a x. Olha aqui o gráfico como é que está. Ele dá uma crescida tão rápida, mas tão rápida, que até para a gente conseguir olhar bem para esse gráfico, do jeito que está aqui nem é bom, sabe? A gente teria meio que dar uma deformada nele, mudando aí a escala, para ver se a gente conseguiria olhar melhor, sabe? Se a gente quisesse. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e mudar, digamos, só um minutinho. Uma aluna está perguntando, o Edja. Enfim, vamos lá. Então, se eu quiser melhorar aqui essa minha visualização, eu posso chegar aqui e mudar a escala. Sei lá, vou botar aqui no eixo Y uma escala diferente, porque aí eu consigo de longe olhar aí mais alguns pontos. Por exemplo, até se eu quisesse colocar aqui uma planilha com alguns valores de x e, consequentemente, de f de x. Né?
Se eu pegar aqui, por exemplo, aqueles valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e pedir aqui quanto é 10 elevado, tá? 10 elevado a esse cara. Aí você vai ter aqui os respectivos valores e pode pedir para o GeoGebra te fornecer aqui esses pontos. E veja, você vai ter aqui alguns pontos do gráfico. Você vê que essa função cresce, né, numa rapidez que não é brincadeira, velho. A cada uma unidade que você aumenta no x, o y que você estava passa a ser 10 vezes maior. Veja, para x igual a 1, que está aqui, o y é 10. Aí você aumenta para 2, o bicho pipoca para 100. Se você aumentar para 3, ele vai estourar para 1000. Então, isso cresce muito rapidamente. Ok, cresce rapidamente. É verdade. Mas onde é que eu quero chegar? Pegar aqui valores inteiros de x, pegar valores inteiros de x e colocar no expoente, eu calculo facilmente qual é que vai dar a potência. 10 elevado ao cubo, eu consigo descobrir quanto é. 10 elevado à quarta, eu consigo descobrir quanto é que é. Mas e se eu quisesse me perguntar, certo? O contrário. Se eu quisesse me perguntar o contrário, tá? Esse gráfico aqui não está em escala. Se você quiser agora, como eu vou olhar ele de perto, eu posso até, para não ter deformação, deixar na escala de 1 para 1 mesmo aqui. Tá? Vou deixar aqui na escala de 1 para 1. Tá? Eu não vou precisar mais ficar mostrando essa lista de pontos, vocês já entenderam. Mas imagine aqui que eu tenho, para x igual a 0, vou pegar só esse trechinho. Para x igual a 0, para x igual a 0, o y é igual a 1, não é? Está aqui, esse é o ponto 0, 1. Para x igual a 1, o y é igual a 10, que está aqui, é esse ponto aqui. Para x igual a 1, y é igual a 10. Mas eu poderia me perguntar assim, e se eu quiser que o y seja 5, por exemplo? Qual é o valor de x para que y seja 5? E se eu quiser saber, e para y ser 3? Qual é o valor de x para que y seja 3? E se eu quiser que o y seja 2? Qual é o valor de x para que y seja 2? São valores que não são potências inteiras de 10. É muito fácil eu perguntar, 10 elevado a quanto dá 1000? É muito fácil eu perguntar, não é nem perguntar, responder. 10 elevado a quanto dá 10.000? 10 elevado a quanto dá 0,01? Porque todos esses valores que eu estou dizendo são potências de 10. 1000, 10.000, 0,01, que é 10 a menos 2. Mas e se eu perguntar 10 elevado a quanto? 10 elevado a qual x dá 5? Por exemplo, 5 não está aqui entre 1 e 10? Eu posso perguntar qual é o x para que essa potência dê 5. Seria o mesmo que perguntar assim, 10 elevado a quanto dá 5? 10 elevado a quanto dá 5? Você pode não saber a resposta, mas você tem que pelo menos saber qual é o nome que a gente dá a essa resposta. Esse x aqui não é o expoente, minha gente. É ou não é? Esse x não é o expoente a quem eu devo elevar o 10 para que o resultado dê 5. Sim. É ou não é? Pronto. Então, esse x daqui, ele é o expoente que eu devo usar. Caso eu queira escrever 5
como uma potência de base 10. Vamos chamar assim? Vamos colocar essa nomenclatura? O que é esse expoente a quem eu devo elevar o 10 para que o resultado dê 5? O que é esse expoente a quem eu devo elevar o 10 para que o resultado dê 5? Olha, é o expoente para se obter 5 como potência de base 10. Então, normalmente a gente vai trocar essa expressão expoente que eu estou colocando aqui pela expressão logaritmo. Você deve, se você não já faz, você deve ouvir no lugar de logaritmo expoente. Logaritmo de 5 na base 10 nada mais é do que o expoente para se obter o número 5 como potência de 10. Eu estou mostrando como potência de 10 porque tudo nos logaritmos começou com potências de 10, com logaritmos de base 10. Tá? Quando os logaritmos foram concebidos por um matemático chamado John Napier, ou John Napier, daí o nome dos logaritmos neperianos, que são os logaritmos da base E, aquela base irracional tão famosa, é um número praticamente tão famoso quanto o π, só no meio do ensino médio que ele não é tão famoso quanto o π, mas enfim, quando inicialmente os logaritmos foram concebidos, eles foram concebidos a partir da base 10, porque a ideia de usar os logaritmos era a ideia de facilitar cálculos numa época em que você não tinha computadores, você não tinha boas calculadoras, você talvez tivesse já algumas calculadoras mecânicas, dificilmente acessíveis, muito pouco acessíveis. Para você ter uma ideia, meu professor de programação no mestrado e no doutorado, Borco, e olha que ele nasceu na Eslovênia, ele teve uma educação boa, né? Ele tinha sorte porque o pai dele tinha uma calculadora assim, bem das antigas, eu não sei se ela era mecânica, eu acho que não era não. Acho que era uma calculadora já elétrica, mas era uma coisa inacessível. Hoje não, hoje é acessível. Inclusive, já deveria ter dado tempo de o currículo do ensino médio, as escolas e principalmente os vestibulares, né, terem percebido que o mundo mudou. Você não precisa... É incrível, quando eu falo em logaritmos, eu vejo mais as pessoas lembrando das propriedades operatórias que memorizaram, log do produto, log do quociente, log de uma potência. Aquela coisa bem memorizada e que é pior ainda, o pior de tudo, sem fazer conexão com as propriedades que ela estudou sobre potenciação. Veja que eu estou começando a aula de logaritmos falando em potência. Eu estou começando a aula de logaritmos falando em potência. Então, se eu quero 10 elevado a quanto dá 5? Qual é o número que eu devo elevar ao 10 para que o resultado dê 5? Que número é esse? Se você quiser descobrir que número é esse, é só você descobrir quanto é o logaritmo de 5 na base 10. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Para descobrir esse logaritmo de 5 na base 10, você, na verdade, não vai descobrir, porque o cálculo matemático para se obter esse logaritmo é um cálculo por aproximação. É um cálculo extenso que pode até, inclusive, usar conhecimentos mais avançados, que não são conhecimentos de matemática do ensino médio. Então, quando o John Napier criou os logaritmos, pouco depois, um inglês chamado Henry Briggs, ele começou a se dar o trabalho de descobrir que expoentes são esses a quem eu devo elevar o 10 para resultar em alguns números que seriam mais úteis. Por exemplo, seria muito útil saber 10 elevado a quanto dá 2, porque 2 é primo. 10 elevado a quanto dá 3, porque 3 é primo. Porque se você souber 10 elevado a quanto dá 2 e souber 10 elevado a quanto dá 3, você não precisa mais consultar 10 elevado a quanto dá 6. Nem
nenhum outro número que seja obtido multiplicando 2 e 3. 2 vezes 2 que é 4, 2 vezes 2 vezes 2 que é 8, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 que é 16, 2 vezes 3 que é 6, 2 vezes 3 vezes 3 que é 18, 2 vezes 2 vezes 3 que é 12, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 que é 24, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 que é 27, que é 54, 3 ao cubo que é 27. Pessoal, se eu consultar numa calculadora, só para vocês perceberem, vocês sabem que minhas aulas sempre começam com uma visão panorâmica dessa, que ajude vocês a entenderem o conceito. E aí depois eu oficializo. Porque, com todo respeito, eu vejo muita atenção para nomenclatura e pouca atenção. Eu vejo muita atenção para nomenclatura e pouca atenção para a essência, para a ideia, pô. Aí eu vejo pessoas escrevendo demais para descobrir o log de 6. Quando, se eu sei o log de 2 e sei o log de 3, era para ser uma coisa bem natural descobrir o log de 6, minha gente. Sem, inclusive, ninguém ter ensinado propriedades de logaritmos. Bastava alguém ter ensinado propriedades de potência. Potenciação. Veja onde eu estou querendo chegar, preste atenção. Se eu me pergunto, olha, 10 elevado a quanto dá 2? Qual é o nome que eu vou dar a esse expoente x? Diga para mim, por favor. Vou chamar aqui de x1. Me diga, quanto é x1? O nome, como é que eu escrevo? O expoente a quem eu devo elevar o 10 para o resultado ser 2. Como é que eu chamo isso? Eu quero saber se vocês já sabem ou não. É o logaritmo de 2 na base 10. Eu vou continuar botando. Quando a gente normalmente não coloca a base, é porque a base é 10, mas eu vou colocar. Se eu perguntar 10 elevado a quanto dá 3? Quem é esse expoente? É o logaritmo de 3 na base 10, que não é calculado com matemática bobinha, não. Usa-se métodos de aproximação, que inclusive quem inventou um método de aproximação que serve para várias coisas, inclusive para isso, foi Newton, Gauss. Vê, isso já tem um tempinho, galera. Newton não foi no começo do século, não, pô. Newton já tem um tempinho. Se eu perguntar 10 elevado a quanto dá 5? Olha, esse quanto vai ser o logaritmo de 5 na base 10. E se eu perguntar 10 elevado a quanto dá 7? É porque esse quanto é o logaritmo de 7 na base 10. Logaritmos, só um parêntese. Logaritmos, eu estou começando numa página aqui que era para eu ter começado aqui. Logaritmos não foram criados para eu responder perguntas do tipo 10 elevado a quanto dá 1000? Isso é bom para você treinar o que é logaritmo. Beleza. 10 elevado a quanto, minha gente, dá 1000? Me diga, quanto é? 10 elevado a quanto dá 1000? 3. Beleza, 3. Então, esse x é o log de 1000 na base 10, que é 3. Mas, sinceramente, se eu já sei que 1000 é 10 ao cubo, e eu sei que uma igualdade de potências de mesma base eu posso igualar os expoentes, não foi para responder perguntas como essa que desenvolveram logaritmos, não. Porque ninguém precisa de nenhum conhecimento avançado para descobrir 10 elevado a quanto dá 1000. Para descobrir que o log de 1000 na base 10 é 3. Então, não é nada demais. Se alguém me perguntar quanto é o log de 16 na base 2, bora? Quanto é o log de 16 na base 2? Eu estou perguntando qual é o expoente para eu chegar ao valor 16 como uma base 2, como uma potência de base 2. Eu devo elevar 2 a quanto para dar 16?
4. Qual é o expoente, o logaritmo de 32 na base 2? Eu estou perguntando qual é o expoente para que eu obtenha o número 32 como uma potência de base 2. Quanto é? 5. É como se eu pensasse assim, se eu quiser transformar 2 em 32 por meio de uma potência, o expoente é 5. Então, o log é 5. Qual é o expoente de 100 na base 10? É 2, porque 10 ao quadrado é 100. Qual é o expoente de 64 na base 2? É 6, porque 2 a sexta é 64. Qual é o expoente de 64 na base 4? É 3, porque 4 ao cubo é 64. Qual é o expoente de 64 na base 8? É 2, porque 8 ao quadrado é 64. Qual é o expoente de 10 na base 100? Vou fazer o contrário agora. É 1 meio. Por quê? Porque 100 elevado a 1 meio é 10. 100 elevado a 1 meio não é a raiz quadrada de 100? Então, 100 elevado a 1 meio é 10. Qual é o expoente de 10 na base 1000? É 1 terço, porque 1000 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 1000, que dá 10. Mas, sei lá, quanto é o logaritmo de... Vamos lá, 25 na base 5. 2, porque 5 ao quadrado dá 25. Qual é o logaritmo de 125 na base 5? Qual é? 5. 5 não. 3, porque 5 elevado à terceira é 125. E eu posso continuar brincando aqui. Mas todos esses que eu estou brincando aqui, pessoal, todos esses que eu estou brincando aqui, todos esses, não foram motivo para ninguém desenvolver logaritmos. A gente precisou estudar, criar logaritmos para perguntar assim, qual é o logaritmo de 7 na base 17? Aí eu digo, pronto, aí eu digo, meu velho. Aí eu digo, para descobrir o logaritmo, 17 elevado a quanto dá 7? Vai, faz de cabeça. Aí, para responder a isso aqui, por exemplo, aí sim a gente precisou do conhecimento dos logaritmos. Aí sim. Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando os logaritmos foram criados, por John Napier, a ideia, e Briggs foi o primeiro. Quem é que tá? Zoom, usando alguma coisinha aí, que se puder botar no mudo, é alguma maquininha que tá coisando aí. Se puder, deixa no mudo, Jaque. Aí veja, Briggs se deu o trabalho de descobrir que o log de 2 na base 10 é tanto. Você vai lá e calcula, consulta numa tábua de logaritmos. Que o log de 3 na base 10 é tanto. Que o log de 5 na base 10 é tanto. Que o log de 7 na base 10 é tanto. Se ele se deu o trabalho de encontrar aproximações para esses logs aqui, qualquer número que possa ser obtido multiplicando esses fatores primos, qualquer número que possa... Que é isso, Jaque? Não tem que pedir desculpa, não. Fica tranquila, eu sei como é que é isso de... É porque nessas horas eu sou prático, eu estou tão concentrado aqui que eu falei bem prático. Ei, Jaque, fecha aí, por favor. Porque esse negócio de aula online, a gente tá com o microfone aberto e nem lembra, enfim. Mas como começou a me desconcentrar, aí eu pedi, relaxa, não senti, não achei nada demais não, viu? Então, quem tem o log de 2, tem o log de 3, tem o log de 5, tem o log de 10, de 7, você tem, por exemplo, todos os logs, os expoentes
de qualquer número inteiro que possa ser obtido multiplicando essas coisas. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Eu sei o log de 6. 2 vezes 5, 10. Se bem que o de 10 eu já sei. Para quem tem o de 2, nem precisava do de 5, porque o de 5 dava para obter com o de 2. Mas beleza. 2 vezes 7, 14. Eu não tenho que ter na minha tábua de logaritmos o log de 14. Se na minha tábua de logaritmos eu já tenho o log de 2 e o log de 7. Por que, Alvino, não tenho? Não estou entendendo por quê. Vamos começar fazendo o seguinte? Vamos começar pegando uma calculadora. Eu devia ter feito, pega uma tábua de logaritmos das antigas aqui. Era um livro que o cara carregava com ele, um livro que só é a tabela. Só é tabela. É um livro que toda página é tabela com logaritmo. Imagine, é isso. Antigamente usava. No século XX se usava isso. No século XX. Eu tenho aqui em casa hoje como uma relíquiazinha, uma coisa que, se bem que é barato, se você procurar no sebo, mas como uma coisa que eu guardo aqui por questões históricas. Eu vou olhar aqui, mas eu não vou ali pegar um livro daquele para calcular, para consultar um logaritmo. Não vou. Mas enfim, tá aqui, ó, cadê logaritmo? Log. Log, quando ele não disse a base aqui, é porque é 10. Espera aí que não está aparecendo para a gravação. Tá aqui. Log, para você está. Log. Log de base 10, tem log de base E também. Mas eu vou no log de base 10. Eu vou apertar aqui 2 e log. Aí ele está dando aqui esse valorzinho aqui, ó, que não termina aqui não, porque na verdade o log de 2 é irracional. Isso tem infinitas casas decimais sem periodicidade. Não vai ficar uma dízima periódica. Mas eu vou colocar a aproximação 0,301, certo? Então eu vou colocar assim, ó 0,301 é aproximadamente, tá? Eu vou botar igual, mas é aproximadamente o log de 2 na base 10. Eu não vou nem colocar assim, tá? Eu não vou nem colocar aqui para não ficar enchendo isso. Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui 10 elevado a 0,301 é 2. Então, o log de 2 na base 10 é 0,301. Bora consultar na calculadora o log de 3. Bora consultar na calculadora o log de 3. 3 log 0,477. Vamos lá. 0,477, isso é aproximado. Então, isso aqui é 0,477. Eu vou mostrar para vocês agora que sem ensinar propriedades operatórias de logaritmos do jeito como normalmente está nos livros, isso não significa que eu não vou ensinar como está nos livros, eu vou também, mas sem precisar ensinar conforme está nos livros, eu vou mostrar para vocês que eu consigo, a partir disso aqui, responder 10 elevado a quanto dá 6. E é fácil. Porque se eu sei 10 elevado a quanto dá 2 e 10 elevado a quanto dá 3, é só eu me perguntar, 10 elevado a quanto dá 2 vezes 3? Mas eu não já sei que 2 é 10 elevado a 0,301? E eu não já sei que 3 é 10 elevado a 0,477? Termine isso aqui. Termine, se faz favor. Então, eu vou perguntar 10 elevado a quanto é igual a 10 elevado a essa soma? Aí eu reduzi a uma igualdade de potências de mesma base. Então, 10 elevado a quanto dá isso? Então, o expoente que eu estou procurando, esse expoente que eu estou procurando, não é o logaritmo de 6, não é? Na base 10? Porque não é o expoente para que eu obtenha 6 como uma potência de 10? Não é o log de 6? Então, beleza. Essa interrogação, que é o log de 6, é 0,301
mais 0,477, que é como se eu estivesse dizendo, em outras palavras, que o log de 6 é o log de 2 somado com o log de 3. Mas, bicho, não é óbvio não, velho? Que se para obter 2 eu faço 10 elevado a 0,301. Então, o logaritmo é 0,301, que é o expoente. E para obter 3, eu faço 10 elevado a 0,477. Porque 0,477 é o expoente, é o logaritmo de 3. Não é meio óbvio, não, que quando eu quiser 2 vezes 3, é só eu pegar 10 elevado a 0,301, que é 2, e 10 elevado a 0,477, que é 3, e multiplicar essas duas potências de 10, que quando eu multiplico, eu repito a base e somos expoentes. Então, quem me dá o log de 2 e me dá o log de 3, não me dá o log de 6, porque ele sabe que eu tenho condições de chegar ao log de 6 a partir do log de 2 e do log de 3. Durante décadas, pessoas de exatas, engenheiros, pessoas da área técnica, tá? Realmente precisavam conhecer essas propriedades. Porque eles andavam com uma tábua de logaritmos, que não tinha o logaritmo de qualquer número que ele pensasse, não, pô. Mas ele poderia pegar aquele número que ele pensou, decompor em fatores primos, e se aqueles fatores primos ele tivesse os logaritmos na tábua, já dava. Às vezes o número era decimal, sei lá, o número não era 6, mas era 0,6, mas não tem problema, porque é 6 décimos. E eu sei que 10 é 1 décimo, é 10 a menos 1. Então, como eu estou usando log de 10, mexer com a vírgula é de boa, não tem problema nenhum mexer com a vírgula. Você sabe o log de 24? Então você sabe o de 2,4, o de 0,24, o de 240, o de 2.400, o de 0,0024, porque só vai mudar na parte inteira. A parte quebrada do log não vai mudar em nada. Mas tudo isso era para ser óbvio, é o que eu defendo. Tudo isso era para ser fácil de compreender, era para pelo menos se tornar óbvio. Não é para já ser, não. Mas, assim, deve ser meta do professor fazer com que isso se torne óbvio para o estudante antes de ensinar as propriedades operatórias com todo aquele arcabouço de nomenclatura. Porque você fica com aquela nomenclatura rebuscada, log do produto é igual à soma dos logs, e o estudante não relaciona isso com quando eu multiplico potências mesma base, eu repito a base e somos expoentes, eu somos logs, pô. Aí o cara não conectar essas propriedades, uma que é de potência com outra que é de logaritmo, porque nem percebe que ele está só falando da mesma coisa, só que com outras palavras, aí isso é ruim. E o pior, por uma justificativa que já foi justificativa. Já foi importante calcular logaritmo de um número a partir dos logaritmos de outros. Mas isso acabou já faz tempo, pessoal. O ensino já deveria estar mudando. Você pode entender dessas coisas, mas não ficar forçando os estudantes a calcularem o log de 84. Quem é 84? Por 2 dá 21. Não, 21 não, dá 42. Por 2 dá 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Aí pronto. Aí agora que você sabe os fatores primos de 84, 2, 2, 3 e 7, aí você vai usar o log de 2, o log de 3 e o log de 7 para chegar ao log de 84. Para quê? Me diga, para que um engenheiro precisa disso? Se ele chega na calculadora dele aqui e faz 84 log. 84 log. Está aqui.
Eu já calculei o log de 84. Veja o que é que estão querendo que a gente faça. Estão querendo que a gente faça assim, ó. 84 é 2 elevado. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Isso, o 2 é 10 elevado a 0,301. Porque eu já consultei o log de 2. O 3 é 10 elevado a 0,477. Veja que eu estou brincando, contando história, mas já estou ensinando. E o 7 é 10 elevado a quanto? Vamos lá, eu vou pegar a minha calculadora e pedir o log de 7. 7 log 0,845. Aí eu boto aqui 10 elevado a 0,845. Então, 84 não é esse produto daqui? Então, 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, só que eu já peguei o 2, o 2, o 3 e o 7 e escrevi como potências de base 10. Porque eu consultei os logaritmos desses números primos, 2, 3 e 7. Aí agora, o que é que eu vou fazer com esses expoentes daqui? Me diga o que eu vou fazer. Somar. Aí eu vou pegar a minha calculadorinha. Perda de tempo do caramba, velho, sinceramente. Aí eu vou fazer 0,301 mais 0,301 mais 0,477 mais 0,845. Somei tudinho. Olha quanto... Eita, eu botei 845. Caramba. 0,301 mais 0,301 mais 0,477 mais 0,845. Aí somei. Deu 1,924. Ah, beleza. Então eu descobri que aqui é 10 elevado a 1,924. De fato, tem que ser mais do que 1, porque 10 elevado a 1 dá 10. Tem que ser menos de 2, porque 10 elevado a 2 dá 100. E 84 é menos de 100. Como ele está até perto de 100, isso aqui é para estar perto de 2 mesmo. É para estar perto de 2 mesmo. Mas para que somar esses logaritmos se eu posso chegar aqui e perguntar 84 log? Olha aqui. E ainda com maior riqueza, mais casas decimais. Mas ainda acontece isso. Eu acho que se quisesse cobrar coisas mais elaboradas, cobre coisas mais elaboradas em aplicações outras, mais sofisticadas dentro da biologia. Eu comprei um livro essa semana, na verdade eu comprei um monte de livro essa semana. Essa semana não, nesse último mês eu comprei para lá de 50 livros. Porque um amigo professor, que já está se aposentando e tal, a mãe vai morar com ele está noutra vibe, a mãe vai morar com ele, quer liberar o quarto, morar com a mãe, vai se aposentar e diz, quero mais esse monte de livro não, Vino. Ele tem uma biblioteca de Recife, de todos os professores de matemática, meus amigos em Recife, é o cara que tinha a melhor biblioteca de matemática que conhecia. Mais livros e bons livros. E aí eu disse, meu irmão, é falta de espaço. Eu ainda disse a ele, é falta de espaço. Eu tenho espaço aqui. Você arruma um estante, bota aqui, separado dos meus. Eu guardo os seus livros até o tempo que você quiser. Se um dia eu me mudar daqui, mas não venda seu, porque eu ficava me mudando no lugar dele. Você vai vender teus livros. Eu ia querer vender meus livros agora. Não, Vino, eu quero vender mesmo. Aí se desapega. Tem a fase, agora eu vou me aposentar. Já estudei, já curti, já fiz, agora não quero mais não. Digo, bom, então tá beleza, então eu vou querer comprar alguns. Aí um deles que eu comprei, deixa eu pegar aqui. Ó, Cálculo para ciências biológicas.
Cálculo para ciências médicas e biológicas. Meu irmão, muito arretado, velho. Só cálculo diferencial integral aplicado à medicina e à biologia. Eu dei uma folheada nesse livro hoje. Ele trouxe aqui em casa hoje, alguns. Porque ele está aos pouquinhos vendo quais os livros que ele está vendendo. Aí ele me manda as fotos, eu digo tudinho os que eu quero. Quero esses aqui. Pronto. Hoje ele deixou aqui em casa bem uns 20, quase ou mais livros. E tu vai estudar quanto? Eu não sei não, porque nessa pandemia é provável que só em 2022. Mas tá aqui. Pronto. Se eu quiser olhar um, já tá bom. Depois eu olho. Tá aí, é uma oportunidade. Enfim, foi bom para ele estava precisando e eu achei ótimo. Mas enfim, você pode pegar e usar logaritmos em outras situações. Não só ficar aprendendo a fazer manipulações algébricas com logaritmos, mas aprender outras coisas mais interessantes com logaritmos. Vocês estão me entendendo até aí, pessoal? Sim. Ó, se vocês estiverem entendendo o que é o logaritmo, que é o expoente para escrever um determinado número como uma potência de uma determinada base, se vocês entenderem isso e souberem propriedades de potenciação, vocês já resolvem um bocado de questões sem precisar, vou dizer, sem precisar estudar da maneira como se ensina as propriedades operatórias dos logaritmos. Veja, eu ensinei pouca coisa até agora. Se você for pegar aqui o livro não, que isso não é um livro, é uma mini apostila. Inclusive esse capítulo aqui, ele está muito pobrezinho, pode muito bem ser enriquecido. Está bem compacto mesmo, comparando com outros capítulos do meu material. Na época que eu elaborei, estava muito mais corrido e eu fiz um capítulo mais compacto, fora que eram assuntos mais compactos também, mas assim, dava para melhorar. Dá para melhorar. Você tem aqui a definição, aí tem as consequências da definição, dadas nessa nomenclatura usual. Aí você tem as propriedades operatórias, log do produto, log de um quociente, log de uma potência, log do radical, mudança de base. Eu não estou questionando, eu não estou criticando, dizendo que eu não vou ensinar, não. Mas há anos que eu permito a mim e aos meus alunos essa experiência. Qual experiência? Provar que várias questões de logaritmos a gente consegue resolver, sem saber as propriedades operatórias da maneira como elas são ensinadas. Algumas a gente não consegue, porque o cara que elabora a questão já elabora de um jeito que meio que obriga você a saber escrever as propriedades operatórias daquele jeito. Mas a maioria das questões que são questões mais práticas, de matemática financeira, por exemplo, de juros compostos que está dentro de matemática financeira, a maioria delas você faz com o que você já sabe de logaritmos hoje. E eu vou mostrar isso para vocês agora com algumas questões. Depois, eu vou oficializar as propriedades operatórias do jeito como elas normalmente estão escritas. Depois eu vou. Não tem problema não. Mas leiam comigo essa questão 7, por favor. Daqui a T anos, o valor de um automóvel será esse, em dólares. A partir de hoje, daqui a quantos anos ele valerá a metade do que vale hoje? Se isso aqui, essa expressão, 2.000 vezes 0,75 elevado a t, é o valor do imóvel no tempo t, daqui a t anos. Como é que eu descubro o valor do imóvel hoje? Substituindo t por quanto? Hoje significa que é daqui a quantos anos? Zero. Zero anos. Hoje é daqui a 0 minutos, 0 segundos. É agora.
Então, se eu substituir aqui o t por 0, 0,75 elevado a 0 vai dar 2.000, dá 1, e 1 vezes 2.000 dá 2.000. Então, hoje, do que vale hoje? Hoje vale 2.000. Metade do que vale hoje é 1.000. Então, ele está dizendo assim, se a função exponencial é essa, quando é que eu vou ter esse valor de v aqui igual a 1.000? Então, eu quero que 2.000 vezes 0,75 elevado a t de 1.000. Não é, minha gente? Sim. Então, eu quero que 0,75 elevado a t dê 1.000 dividido por 2.000. É só passar o 2.000 dividindo, que vai dar 1/2. É ou não é? Sim. Muito bem. Eu quero que 0,75 elevado a quanto dá 1/2? Isso é um problema. Isso é um problema de logaritmos. Porque você está perguntando sobre o expoente. E nessa pergunta sobre o expoente, a potência que você quer, que é 1/2, você quer que resulte em 1/2, ela não é uma potência inteira, de expoente inteiro da base. Não é feito fosse assim, 10 elevado a quanto dá 1.000? Assim é bom demais. Não é assim, 2 elevado a quanto dá 16? Assim é bom demais. 5 elevado a quanto dá 25? Bom demais. É não. É 0,75 elevado a quanto dá 1/2? Pelos dados do problema, ele quer que você use o log de 2 e o log de 3. Então, ele está te dizendo que, em outras palavras, você use que 10 elevado a 0,3. Deixa eu botar aqui embaixo para não ficar tão apertado. Ele está te dizendo que 10 elevado a 0,3 conceba como 2 e que 10 elevado a 0,48 você conceba como 3. E se vire com isso que eu estou lhe dando. Se vire com isso que eu estou lhe dando. Mas, na verdade, se isso fosse na vida real, eu sei que esse t é o log para que eu obtenha 1/2 como base 0,75. Não é, pessoal? Sim. Deixa eu ir, me deixa ir devagar. Deixa eu explicar isso devagar, porque eu quero que vocês tenham uma visão panorâmica boa disso. Deixa eu sair daqui, que eu estou um pouco agoniado com esse pouco espaço. Deixa eu explicar um negócio aqui a vocês. Tá aqui. Eu vou fazer do jeito que ele quer, mas depois. Ó. Se eu quero esse t tal, que 0,75 elevado a ele dá 1/2, eu estou perguntando 0,75 elevado a quanto dá 1/2? Então, perguntando qual é o expoente para se obter 1/2 na base 0,75? Se eu estou perguntando isso, eu vou provar para vocês que mesmo as calculadoras não tendo o log na base 0,75, mesmo não tendo, basta que eu calcule o log de 1/2 e divida pelo log de 0,75. Mas veja, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o que eu faria na vida real se eu precisasse responder a essa pergunta tendo uma calculadora na minha mão. Se eu tenho uma calculadora na minha mão, eu não tenho que usar o log de 2 e o de 3, não. Eu uso o log que eu quiser. Porém, não é na base que eu quiser. Isso aí eu digo, eu assumo. Porque nas calculadoras você normalmente só tem base 10 e base E. Só. Então você não tem lá na base 0,75. Mas existe uma propriedade que, se você quer o log de um número numa determinada base, basta você pegar o log desse número na base que lhe interessa e dividir pelo log do outro na base que lhe interessa. Sabe por quê?
Porque se um número A é igual a um número B, o log de A é igual ao log de B, então eu posso fazer aqui o log desse igual ao log desse, e usando certas propriedades eu chego a isso. Mas mesmo que eu não soubesse disso, não tinha problema. Porque eu tenho consciência de que o que eu quero responder é isso. 0,75 elevado a quanto dá 1 meio. Tá? Eu quero responder isso. Aí eu ia me perguntar assim, já que a base que ele me dá é a 10, eu vou perguntar primeiro a ele assim, 10 elevado a quanto dá 0,75? Isso eu iria perguntar à minha calculadora. E depois eu iria perguntar à minha calculadora, 10 elevado a quanto dá 1 meio? Aí eu vou fazer essas perguntas à minha calculadora. Veja, 10 elevado a quanto dá 0,75? Como é que eu vou perguntar isso à minha calculadora? Me diga, como é que eu vou perguntar à minha calculadora? Que número é esse? Que 10 elevado a ele dá 0,75? Bora, pessoal, quero ver se vocês estão entendendo isso. Log de 0,75 Na base 10. Então, eu vou botar 0,75 na calculadora aqui, ó. 0,75 está aqui. Aí eu vou apertar em log na base 10. Deu menos 0,125. Vou botar aproximado. Isso aqui deu menos 0,125. Menos 0,125. Deu negativo, porque isso aqui é menos de 1. 0,75 é menos do que 1. Agora eu vou perguntar à minha calculadora. 10 elevado a quanto dá 1 meio? Como é que eu pergunto isso à minha calculadora? Perguntando a ela quanto é o log de 1 meio, não é? Aí eu chego na minha calculadora. Olha, 1 meio é 0,5. Eu já vou digitar, não preciso dividir. 1 meio é 0,5. Eu vou perguntar, e quanto é o log disso? Aí ela botou menos 0,301. Menos 0,301, tá bom. Então, já sei que isso aqui é menos 0,301, tá. Aí, quem é que me impede, já que eu consultei na calculadora esses dois logaritmos aqui, o logaritmo de 0,75 e o logaritmo de 1 meio, quem é que me impede de eu chegar aqui e, no lugar de 0,75, colocar 10 elevado a menos 0,125. E quem é que me impede de chegar aqui no lugar de 1 meio colocar 10 elevado a menos 0,301? Eu só precisei consultar na calculadora os logs dos dois números que apareciam aqui. Na calculadora eu não posso de qualquer log, só não posso em qualquer base. Aí eu botei na base 10, que é a que tem lá. Podia ser na base E também. Iam dar outros valores aqui, mas a resposta seria a mesma. Isso aqui que eu vou usar agora é uma propriedade de potenciação. Eu posso usar essa propriedade, vou multiplicar esses expoentes. Isso a gente não aprende de coisa nova em logaritmos, não. Aí vai ficar 10 elevado a menos 0,125t é igual a 10 elevado a menos 0,301. Igualdade de potências de mesma base. Eu repito a base não. Igualdade de potências de mesma base. Eu igualo os expoentes. Então, eu vou ficar menos 0,125t é igual a menos 0,301. Então, quem é t? Menos 0,301 dividido por menos 0,125. Veja que esse numerador daqui, quem é que ele não é? É o log de 1 meio. E esse denominador aqui, quem é que ele não é? É o log de 0,75. Eu não tinha dito que era só fazer o log do 1 meio dividido pelo log de 0,75? Está provado por quê aqui? Mesmo que seja provado entre aspas, foi por meio de um exemplo, mas você percebe que é um raciocínio que pode ser generalizado. É usando esse mesmo raciocínio que eu provo essa propriedade que chamam de mudança de base.
E que, sinceramente, a primeira vez que eu estudei isso, eu não entendi porcaria nenhuma, velho. Aquilo parecia um monte de símbolo, um grego aquilo ali. Porque a essência não foi dada. Eu terminei o capítulo inteiro de logaritmos, não sabia nem que tinha a ver com expoente direito. Assim. Não é nem que tinha a ver eu sabia, mas não sabia que, bicho, é o cerne. Não é tem a ver não, é praticamente a mesma coisa. Então eu descubro esse T usando os logs que eu quiser, porque eu tenho uma calculadora. Isso eu estou falando em termos de vida real. Se eu sei que daqui eu tenho que ter o log de 1/2 na base 0,75, e eu já souber dessa propriedade, que é só eu fazer o log de 1/2 dividido pelo log de 0,75 na mesma base, eu só preciso consultar esses na calculadora e dividir. Mas se eu não soubesse disso, eu ia acabar deduzindo. Porque eu ia pegar 0,75 e escrever como uma potência de 10, e para isso eu ia consultar o logaritmo. Eu ia pegar 1/2 e escrever como uma potência de 10, para isso consultando na calculadora do logaritmo. Trocaria 0,75 por 10 elevado ao logaritmo, trocaria 1/2 por 10 elevado ao logaritmo, multiplicaria esses expoentes, igualaria aqui esses expoentes, dividiria aqui, pá, está aqui o t, que é exatamente menos 0,301 é o log de 1/2, olha ele aqui, e menos 0,25 é o log de 0,75. Então, só sabendo potenciação, com um pouco de criatividade, você joga tudo para a base que quiser, consultando naturalmente os logaritmos naquela base que você quer, que é a base que tem na calculadora. Então, tem que estudar algumas coisas, porque não dá para consultar na calculadora na base que quiser. Não dá. Na calculadora não tem log de A na base B e você pode escolher o A e o B, porque é desnecessário. Um conhecimento básico, você resolve isso com log nas bases que são usuais. Mas, como resolver essa questão? Né? Aí voltemos, né? Não percamos, né? Não nos esqueçamos de onde a gente estava. Né? O que a gente quer é resolver essa questão com os logs que ele deu. Aí veja como as coisas são, né? Como as coisas precisam fazer um arrudeio. Eu vou ter que pegar 0,75 e 1/2 e escrever como números que podem ser obtidos a partir do 2 e do 3. Vou precisar só de um pouquinho de criatividade. Por exemplo, eu vou precisar olhar para 0,75 e perceber que ele é 3/4. Claro que você poderia pensar que é 75 sobre 100. Só que depois você poderia simplificar e iria ficar 3/4. Então, eu vou olhar para isso assim. Ó. Isso é 3/4 elevado a quanto é igual a 1/2. Eu vou escrever 1/2 como 2 elevado a menos 1, se vocês me permitirem. E vou escrever o 4 como 2... Bati no botão da caneta aqui, deu um risco. E vou escrever o 4 como 2 ao quadrado. Se não tiver problema para vocês, eu vou fazer isso. 4 é 2 ao quadrado. E aí, Alvino, o que é que você vai fazer agora? Ele não me deu o log de 2 na base 10, então ele me deu que 2 é 0,10 elevado a 0,3. Então, aqui, onde tiver o 2, eu vou botar 10 elevado a 0,3. E onde tiver o 3, eu vou colocar 10 elevado a 0,48, porque isso ele me deu. Então, onde tem 3 aqui, onde tem o 3 aqui, 3, eu vou colocar 10 elevado a 0,48. Onde tem o 2 aqui embaixo, eu vou colocar 10 elevado a 0,3. Só que isso está elevado ao quadrado aqui embaixo, está tudo elevado a t. Onde tem 2 aqui, eu vou botar 10 elevado a 0,3. E vou continuar meus cálculos. Olha aqui como é que vão ficar os meus cálculos. Vamos lá? Aqui eu vou fazer o quê com esses dois aqui? Multiplicar, não é?
Aí o rascunho vai ficar assim, 10 elevado a 0,48 em cima, e embaixo vai ficar 10 elevado a 0,6. Aí eu vou subtrair, não é? Vou fazer 0,48 menos 0,6, que dá menos 0,12. Então isso aqui tudinho, só essa base, vai ficar 10 elevado a menos 0,12. Confira, por favor, se é isso. É, né? Porque aqui embaixo é 10 a 0,6, eu vou repetir a base, subtrair os expoentes, 0,48 menos 0,60 dá menos 0,12. Isso está elevado a t, e é igual a 10 elevado a menos 0,3, porque eu vou multiplicar aqui, ó. E aí eu vou ficar com 10 elevado a menos 0,12t, é igual a 10 elevado a menos 0,3. Então, menos 0,12t é igual a menos 0,3t, é igual a menos 0,3 sobre menos 0,12, que é 30 dividido por 12, que dá 2,5, 2,5 anos. 2,5 anos. Mas eu ainda vou mais longe. Isso eu não estou falando só de vestibular, não, mas beleza. Eu vou focar em questões, não se preocupe. Mas para você aprender logaritmos. Você pensa que não vai precisar de um pouquinho de matemática na faculdade? Não, você está enganado. A gente vive uma escola básica inteira, desde o pequenininho até o ensino médio, e principalmente no final, quando chega no ensino médio, a gente fica na escola esquecendo que existe um mundo além do vestibular. Aí as pessoas só querem estudar do jeito que o vestibular for cobrar. Tu pensa que muda quando entra na faculdade? Tem assim de gente que quando chega na faculdade quer estudar do jeito que o professor da faculdade vai cobrar. Não é do jeito que a vida vai precisar, não. Porque não é nem cobrar. Você vai fazer medicina, a vida vai precisar de você. E você se disponibilizou a. Aí chega lá, você está incompetente por negligência. Porque você achou que era só tirar nota, era só estudar para a prova daquele professor. Aí fica um bocado de médico formado, não sabe fazer uma diluição. Diluição, velho. Eu recebi já mais de 10 prints de um amigo meu que é médico e professor. Ele não mostrou o nome de ninguém, ele não expôs ninguém. Ele disse assim, olha para aqui, Alvino. E nem ele fez tirando onda, não foi assim, olha para aí, caramba, velho, que saco, não. Ele está lá explicando com o maior amor. Ainda disse, Alvino, se você quiser ajudar a gravar uns vídeos para eu mandar para eles, eu mando. Eu nem sei se compensa, porque o bom é tu que vai ensinar na tua pegada aí, como tu faz no teu cotidiano. De repente eu acabo atrapalhando mais. Tu sabe essa matemática, então ensina. Mas, onde é que eu quero chegar? Tecnologia por tecnologia, velho, tecnologia por tecnologia, eu vou abrir um site aqui agora. Pronto. E esse site que eu vou abrir aqui agora tem no meu celular um aplicativo dele. Tem um aplicativo dele. Então eu vou chegar aqui e vou colocar, ó. Eu nem vou me dar o trabalho, vê só. Eu não vou nem me dar o trabalho de fazer essa equação daqui, que já foi essa daqui arrumada. Não vou nem me dar esse trabalho. Eu vou pedir essa mesmo. A original, viu? Eu vou chegar aqui no software e vou botar 2000 vezes 0,75 elevado a quanto é igual a 1000. Eu já estou pedindo a ele que resolva a equação toda para mim, velho. 2000 elevado a quanto?
Ele até reduziu a essa. Ele já está dizendo 2,409. Ainda digo mais, com melhor precisão, né? Porque a da gente deu 2,5. Porque o cara no vestibular já aproxima das coisas para que a conta fique um pouquinho mais amigável. Isso aí eu não acho errado, não. Beleza. Mas o que eu falo é, nada impede que o cara elabore uma questão no vestibular e dê lá na prova uma tabela com um monte de números. Tá lá, uma tabela bem grande na página. Tá lá para de tabela, mas só tem um dado daquela tabela que é o que lhe interessa. Você vai ter que saber qual é. Você tem lá. Qual é o que eu vou pegar? Tá? E não necessariamente ficar assim. Use as propriedades como se a gente tivesse que continuar cobrando nos vestibulares igual a gente cobrava 40 anos atrás. 40 anos atrás, ninguém tinha um computador em casa, não. Muito menos um computador no bolso. Hoje, todo mundo tem um computador no bolso. Todo mundo. Todo mundo não, me perdoe. Tá? Eu estou sendo bem cego para dizer que todo mundo tem um computador no bolso. Mas, pessoas que trabalhem com isso e que precisem disso, normalmente têm essa ferramenta. Se não for delas, da empresa onde elas trabalham. Tá? Infelizmente, no nosso país, de fato, ainda tem muita gente que não tem comida à mesa, quanto mais um computador no bolso. Então, eu quis falar isso assim para dizer que é acessível comparado com 40 anos atrás. Vocês estão a entender? Então, eu estou mostrando que dá para se virar só com esse pouquinho que eu falei de logaritmos. Se você olhar direitinho, eu ainda não falei de mudança de base. Olha a mudança de base, aquela propriedade que eu mencionei no exercício. Se eu quero calcular o log de 0,75, não, de 1 meio na base 0,75, eu posso pegar o log do 1 meio na base 10 e dividir pelo log do 0,75 na base 10. Eu mudo aqui para a base que eu quiser. E aí, normalmente, eu vou mudar para a base que eu tenho, que normalmente ou é 10 ou é a base é. O número é. Aí você tem aqui consequências da definição, você tem na página anterior log do produto, que é a soma dos logs. Por que isso? Porque quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Por que o log do quociente é a diferença entre os logs? Porque quando eu divido potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então é óbvio que eu vou subtrair os logs. Feito eu fiz nessa questão que a gente acabou de fazer, não teve esse momento aqui do rascunho em que eu subtraí aqui? Aqui eu estava fazendo o log de um menos o log do outro, porque é o log de um quociente. Se eu fosse resolver essa questão usando o caminho tradicional, seria usando aquelas propriedades. Eu as utilizei, só que com a versão, não é a palavra aversão, não. Com a versão, tá? Com a versão de potenciação e não com a versão de logaritmação. É só a maneira de apresentar que é diferente. E dá para a gente fazer várias aqui, e eu vou fazer as que der hoje com esse conhecimento. Normalmente a minha primeira aula de logaritmos é isso. É essa apresentação basicona e mostrar que já dá para resolver um bocado de exercício. Depois, aí eu tenho uma segunda aula em que eu oficializo aquelas outras coisas. Aí bora ver aqui. Certo material radioativo perde a cada mês 5% da massa que possuía no início daquele mês. Ela mistura com porcentagem. Ó. Perder 5%, não sei se vocês lembram, é o mesmo que ser multiplicado por 0,95. Porque quem perde 5% fica com 95%. Sabendo que hoje tem 20 gramas, assinale daqui a quantos meses terá 5 gramas. Que é um quarto, né? Que é um quarto. Se eu fosse fazer isso pela minha cabeça, eu já ia colocar assim, ó,
Não sei se vocês iriam pensar direto nisso, mas se fosse da minha cabeça, eu já ia equacionar assim: 0,95 elevado a quanto dá 1/4? Porque se hoje é 20 e a cada mês, ele é multiplicado por 0,95, um mês multiplicou por 0,95, perde. Mais um mês multiplica por 0,95. Mais um mês multiplica por 0,95. T meses você vai multiplicar por 0,95 elevado a T. E eu quero que isso resulte em multiplicar por 1/4, porque eu quero que isso transforme 20 em 5. Então, eu quero que isso seja multiplicado por 1/4. Então, eu quero que 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95. Quantas vezes eu vou multiplicar 0,95 para ele mesmo ali? Quantos fatores 0,95 para que isso resulte em 1/4? Mas se a pessoa não perceber direto nisso, como chegar direto a isso, a pessoa pode pensar, olha, o valor final é o valor inicial, porcentagem, vamos voltar para a porcentagem, vezes 1 menos a taxa elevada ao tempo, ou ao número de descontos. Esse desconto é de 5%, então vai ficar 1 menos 5%, 1 menos 0,05, que é 0,95. Então, isso aqui vai ser 0,95. Aí, potenciação, porcentagem, andando agora casado com exponencial. Óbvio, isso é exponencial. Aí, o valor final é o valor inicial, que é 20, porque ele disse, vezes 0,95 elevado a t. Aí, a função é essa. 20 vezes 0,95 elevado a t. Se eu quiser saber quando é que isso aqui vai dar 5, eu vou botar o 5 aqui. 20 vezes 0,95 elevado a quanto dá 5? E quando eu passar esse 20 dividindo, vai ficar 0,95 elevado a quanto é igual a 5 sobre 20. Só que 5 sobre 20, se eu simplificar, é 1/4. Olha onde a gente chegou. A gente chegou nisso. Se eu tivesse um celular, smartphone, eu instalaria o Wolfram Alpha. Ou outro. Isso é um exemplo. E aí eu colocaria aqui 20 vezes 0,95 elevado a quanto? 20 vezes 0,95 elevado a quanto? Dá 5. Ele me responderia. E isso não tirou de mim a necessidade de saber matemática, não. Não tirou. É isso que muito estudante brasileiro que tem condições de ir fazer intercâmbio quando é adolescente, é isso que muito estudante brasileiro, da minha época de colégio mesmo, ia para outros países fazer intercâmbio e chegava aqui dizendo assim, de todo mundo eu ouvia a mesma coisa. Isso lá é muito diferente, para lá é muito mais fácil, o povo usa a calculadora para tudo. Oxe, tudo é com calculadora. Quem já ouviu isso? Diz aí. Eu já. Todo mundo. Desdenha. Meu irmão, ensino muitas vezes mais avançado. E o cara desdenhando. Desdenhando. Vai para Portugal para ver o ensino em Portugal. Baixa para Portugal. Dia desse eu estava entrando aqui nos sites de... Tipo o Enem de Portugal, olhando as provas de segunda fase. Acho que assim, tem provas que são para quem já escolheu sua área. Meu velho, exatas lá, o cara vai para exatas lá, aguente, velho. E são provas discursivas, pouquíssimas questões. Escreva. Escreva. Agora, se você não vai para exatas, meu velho, relaxe com exatas nesse nível de profundidade. Você não vai, você usou a calculadora, você aprendeu a usar isso na sua vida, ok. Mas você vai fazer sociologia, segure a tromba nas provas, meu filho. Porque você vai ter que ler obras pesadas de filosofia, de sociologia. Não é assim, vou decorar aqui, não, vou decorar.
Zygmunt Bauman, Bauman, todo mundo entende Bauman, fica dizendo Bauman, não sei o que, Paulo Freire, não sei o que, decorando frasezinha. Vai! Eu não estou fazendo crítica a ninguém que oriente os estudantes a como fazer uma redação e tirar uma boa nota usando os recursos que tem. Isso é legal. Se a prova do Enem avalia um estudante dessa maneira, que você precisa de um treino especial para escrever, porque não tem que ser, olha, ele quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. A falha, para mim, está no exame, não no professor. Mas eu ponho aqui no software. Espera aí, porque não está aparecendo para o que eu estou gravando. Desculpa aí quem está vendo depois. Quando eu ponho aqui no software, ele já botou aquela simplificada. E aqui, o x é aproximadamente 27. Com as aproximações que ele deu, provavelmente não vai dar 27. Até no GeoGebra eu poderia fazer isso. Só que aí eu ia botar aquela função. Qual ia ser a função? Y igual a 20 vezes 0,95 elevado a x. É uma função exponencial decrescente. Ele está perdendo 5% ao mês. A cada um mês, vezes 0,95. Um mês, vezes 0,95. Ele não quer saber quando é que vai chegar no 5? Não é isso? Oxê, meu velho. Traça uma reta aqui. Traça uma reta perpendicular ao eixo Y aqui no 5. Manda o GeoGebra descobrir aqui. Pega a interseção das duas. Interseção. Olha aqui. Ele está me dizendo, meu filho, ponto B, o x é 27,03 para o y ser 5. Já fiz. Está aqui. Aí isso não é matemática, não. Iniciativa, tal. E ainda tem os excessivamente objetivos, que não querem uma aula como a minha. Ok. Eu me dou o direito, eu sou rico, eu sou milionário dentro da vida simples que eu levo. E não é uma vida de pobreza, não. Mas é uma vida simples. Eu não estou preocupado em postar vinho de R$1.000 para dizer que eu posso ter vinho de R$1.000. Eu não estou preocupado em... Não estou preocupado em postar nada da minha vida para esbanjar nada para ninguém, não, meu velho. E se esse se essa preocupação vier, se esse pensamento vier à minha cabeça, eu pego na hora. E com amor eu digo, precisa não, meu amor. Meu amor sou eu mesmo. Precisa não. Eu entendo. Costume. A gente vive nesse mundo tão assim, que é costume mesmo. Mas precisa não. Vai por mim. E às vezes o próprio eu diz assim, será, porra? Será mesmo e tal? Porque no fundo, a gente sempre fica querendo mostrar alguma coisa. Se não for material, é outra. Mas assim, eu tenho convicção de que para o estudante abrir um pouquinho a mente dele, tem coisas que no livro ele não vai encontrar. É melhor ele encontrar isso comigo. Porque decorar que log do produto é a soma dos logs, sinceramente, para que Alvino? Para que Alvino para escrever aqui que o log do produto é a soma dos logs? E tu ficar copiando, feito um otário. Pega a porcaria do livro e abre e lê e anota. Não tem para que ter aula de Alvino. Você tem um monte de aulas no YouTube já aí. Num monte no YouTube que fazem isso. Para que eu vou gravar aula no YouTube dizendo tudo que já tem dito no YouTube? Para quê? Nem para ganhar dinheiro isso é bom, porque eu vou ter mais concorrente. E você não precisa nem ler, nem ver vídeo no YouTube. Você pega um livro e lê. Mas o estudante de hoje em dia não gosta mais nem de livro. O estudante de hoje em dia não gosta mais nem de livro. Gosta de vídeo. E vídeo se for de 5 minutos. Porque se for um vídeo de 2 horas de aula, vai ver as visualizações? Entre os próprios alunos que dizem que vão assistir depois. Não estou criticando ninguém que não pôde. Viu?
Estou dizendo quem não aguenta, porque a gente está de um jeito que não aguenta, não consegue. Não consegue, não tem paciência, não tem foco. Porque gente que acha que quer ficar milionário está adoecendo mais ainda a gente. Mas vamos lá, como é que a gente vai resolver essa questão? Cadê? Como é que a gente vai resolver essa questão com o que ele deu? Pronto, agora eu vou usar o que ele deu. Vai, Alvino, eu quero objetivo. Como é que vai cair no Enem? Eu sei lá como é que vai cair no Enem. Eu só digo uma coisa, logaritmos, quando cai no Enem, é difícil. Então, assim, para o Enem, eu te digo, ou estuda logaritmo mesmo, feito eu estou querendo que você estude. Ou então, pule a questão de logaritmos. E vai gastar seu tempo assistindo outra aula. Pronto, não estude logaritmos. Porque, normalmente, eu não sei o que é que o Enem tem. Que ele quer porque quer continuar dizendo às pessoas que logaritmo é difícil. Tantas questões de logaritmos mais práticas, mais reais e até fáceis. Mas o Enem vai lá e coloca um negócio super complicado. Parece que é para dizer, logaritmo é complicado. Não, meu filho, complicado é você. Complicado é você. Bota com uma questão difícil de outro assunto, só difícil de logaritmo. Aí vamos lá, ele deu o log de 95 e eu sei que 0,95 é 95 sobre 100 e eu sei que 100 é 10 ao quadrado, eba! E deu o log de 2 e eu sei que 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 2 a menos 2. Então, olha o que eu vou fazer. 0,95 eu vou dizer que é 95 sobre 100. 1/4 eu vou dizer que é 2 a menos 2, porque é 1 sobre 2 ao quadrado. Só que como ele deu que o log de 95 é 1,98, ele está dizendo, em outras palavras, que 10 elevado a 1,98 é 95. E como ele disse que o log de 2 é 0,3, ele está dizendo que 10 elevado a 0,3 é 2. Então, o que é que eu faço? Sem precisar usar as propriedades operatórias como elas tradicionalmente são usadas, eu pego 95 e substituo por 10 elevado a 1,98. Pego o 100, boto 10 ao quadrado, porque esse eu não preciso consultar. Para que logaritmos para saber qual é o log de 100 na base 10? Sinceramente, 2. O 2 eu coloco 10 elevado a 0,3. E aí eu vou subtrair aqui os expoentes. Log do quociente. Se fosse do jeito tradicional, ali eu iria usar o log do quociente. Faça uma coisa, pega essa questão, digita no Google, bota lá no Google, vai ter a resolução dela em algum lugar no Google. Eu acho pouquíssimo provável que seja desse jeito aqui. Professor, o senhor fez ali log de 2, botou 10 elevado a 0,3 e elevou ele a 2. Não seria menos 2, não? Aonde, meu filho? Aqui? Sim. Não, não, ali no canto direito, professor. Ah, perfeito, menos 2. Te agradeço. Te agradeço! É isso mesmo. Então, aqui vai ficar 10 elevado a... Isso aqui vai dar menos 0,02, né? Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 0,6. E aí vai acabar ficando menos 0,02t, que eu vou multiplicar esses dois aqui, igual a menos 0,6. Porque eu vou igualar os expoentes. Aí quem vai ser o t? Vai ser menos 0,6 dividido por menos 0,02, que é 60 dividido por 2, que é 30. Lembra que no software deu 27 e pouco? Aqui deu 30, porque ele aproximou muito aqui o log de 2, e talvez tenha aproximado muito também aqui o log de 95, mas é porque ele queria que ficasse uma conta mais amigável, já que já tem tanta conta para fazer. Então, beleza. Mas notem quantos recursos a vida real nos concebe
e nós não usamos. A quantidade de pessoas que concluem o ensino básico, quer dizer, concluem o terceiro ano e não sabem o básico de Excel. Não sabem sequer assim, para que o Excel pode ser útil? Matemática, pô. Excel faz as contas que você quiser. Você pode botar ainda códigos lá, se isso, então aquilo, se for isso, então aquilo outro, se for isso, então aquilo outro. É muito arretado, pô. Continuando aí, vamos fazer agora a questão 15. Voltei a gravar. Quando um elemento radioativo, como o césio-137, entra em contato com o meio ambiente, pode afetar o solo, blá, 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 blá. A expressão tal, essa expressão, representa a quantidade em gramas de átomos radioativos de césio-137 presentes no instante T em dias, onde Q0 é a quantidade inicial. Nem precisava ele ter dito que Q0 é a quantidade inicial, porque se eu substituísse o T por 0, eu ia ver que isso aqui ia ficar E elevado a 0, que é 1, e uma vez Q0 é Q0. Então ele disse isso porque ele quis. Aí ele quer saber o tempo em dias, mesma unidade, nem adora mudar isso na hora. Ele diz que aqui está em dias. Aí ele pergunta, depois de quantas semanas? Depois de quantas quinzenas? Mas assim, o tempo em dias, para que a quantidade de Césio seja a metade da quantidade inicial é igual a qual? Beleza. Ele quer que no final seja metade de Q0. Então ele quer que essa quantidade final fique Q0 sobre 2. E isso vai ser igual a Q0 vezes E elevado a menos 0,023T. Q0 vai cancelar com Q0, aqui vai ficar 1 meio, mas eu já estou olhando que o log que ele deu foi o de 2. Então, esse 1 meio daqui eu vou colocar como 2 a menos 1. É igual a E elevado a menos 0,023T. Aí tem gente que diz que acha que ele foi mal, porque ele deu o log neperiano, que é o log de base E. O que ele está dizendo aqui é que o logaritmo de 2 na base E é 0,69. Então, ele está dizendo que E elevado a 0,69 é 2. Mas a outra potência que eu tenho aqui também é de base E. E eu achar que ele está me atrapalhando quando deu log na base E. Pô, velho. Se a fórmula está na base E e ele está me dando log na base E, ele está sendo super camarada. Porque eu vou chegar aqui onde tem 2, eu vou colocar E elevado a 0,69. E vou acabar ficando com uma igualdade de potências de mesma base. Porque eu vou ficar aqui com E elevado a menos 0,69 é igual a E elevado a menos 0,023T. Igualando os expoentes, eu vou ficar com menos 0,023T é igual a menos 0,69. Quem é T? Menos 0,69 dividido por menos 0,023. E isso vai dar 690 dividido por 23. 30. 69 por 23 é 3, né? 3. 30, não é? 30. Isso. 30. Cadê log do produto, log do quociente, log de uma potência? Log de uma potência está aqui. Log de um... Aqui nem está log de um produto, não. Aqui é só dividir um pelo outro. Mas eu não precisei daquelas propriedades de logaritmos escritas daquela maneira. Nada contra aprendermos as propriedades dos logaritmos escritas daquela maneira. Muita coisa contra em só decorar aquelas propriedades escritas daquela maneira sem nem saber o que significam.
perdendo tempo desnecessariamente para fazer uma questão feito essa. Eu não sei se vocês viram um vídeo, é porque muitos de vocês não têm redes sociais, e eu não é nenhuma cobrança não, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu postei essa semana. É 1 minuto de vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. Aquele negócio de porcentagem foi massa, professor. Qual foi o de... gostasse? Gostei. Eu vou ficar fazendo mais coisas daquilo ali sempre que eu puder. Eu tô com um monte de ideia, velho. Esse aí eu vi também, foi massa. Vê que legal isso. Do lado esquerdo, o cara fatorando desse jeito tradicional. Do outro lado, o cara fatorando daquele jeito que eu costumo fazer em aula. Quebra logo em pedaços médios e depois vai quebrando o que ainda dá para quebrar. Para decompor em fatores primos. Você sabe quantas vezes eu vi alguém fazer isso aqui? Não é me gabando, falando nada disso não, mas sabe quantas vezes eu vi alguém fazer isso para me ensinar algum livro? Nenhuma, pô. Todo mundo fatora assim. Não é todo mundo não, tá? Eu tô dizendo que tem quem não faça, não inventei nada não. Mas assim, ninguém me ensinou. O livro não ensinou. Aí fica colocando como se fosse obrigado a fazer isso. Aí eu fiquei brincando aqui de esperar, né? Na verdade eu gravei separadamente. Mas primeiro eu gravei o que era mais longo, vi o tempo que durou. Aí no outro eu fiquei mexendo a mão até mais ou menos o mesmo tempo, para poder depois juntar os dois vídeos em um. Então, o que é que eu acabei de pensar agora? Pegar essa questão daqui, sabe? Essa daqui que a gente acabou de resolver. Me deu vontade de pegar ela e botar, de um lado, gravar usando aquela maneira tradicional, log disso igual log do quociente, log do outro, esse outro método alternativo. Você sabe quantas pessoas me ensinaram a fazer isso aqui? Nenhuma. Em quantos livros eu vi isso aqui? Nenhum. Não, eu só estou dizendo que nenhum. É uma coisa simples. E como é que eu não vi em lugar nenhum? Porque ninguém que eu tenha visto pensou em fazer isso. Que é o básico, é o natural. Porque, na verdade, quando os logaritmos foram criados, era isso que a gente sabia, potenciação. Aí aquela nomenclatura foi desenvolvida, beleza, mas aquilo é uma simbologia que pode também ser utilizada, mas não somente ela. Há questões em que você vai ter que usar aquela nomenclatura. Há questões em que até a resposta é dada naquela nomenclatura. Aí não tem como fugir. A gente vai, na próxima semana, eu vou deduzir todas aquelas propriedades e vou refazer algumas questões dessas usando aquelas propriedades. Inclusive, vou disponibilizar para vocês uma ficha complementar só de exponencial e logaritmos. Mas eu vou dizer uma coisa, por favor, parem para anotar o que vocês têm que estudar e o que é prioridade. E se quiser, converse comigo individualmente. Porque a gente fica assim, o Vini está dando logaritmos. Aí, ai meu Deus, então eu tenho que estudar logaritmos. Mas aí você já estava estudando outra coisa. Aí para por causa de logaritmos. Aí quando eu estiver em outro assunto, você para logaritmos, porque eu já... então eu tenho que estudar aquilo que o Vini está dando agora. Como se você dissesse assim, eu não posso pular nada, eu tenho que estudar tudo. Mas você sabe que não vai estudar tudo, mas você fica se enganando. Então, se você não puder estudar tudo, você tem que parar para pensar o que é mais interessante que você estude. Mas o ideal é começar com folga para que dê tempo para estudar tudo. Tem estudante que entra no curso de engenharia, por exemplo, na federal, sem base nenhuma, que quando começa a se ferrar lá na faculdade, diz assim, Vini, eu estou me ferrando, velho. Meu irmão, você quer mesmo ser engenheiro? Quero, mas não tenho base nenhuma, meu irmão, eu estou me ferrando. Quer um conselho? Quero.
Tranque a faculdade, meu filho. Não, velho, eu vou atrasar um ano da minha vida. Atrasar um ano da tua vida? Caramba, velho. Tu já atrasou o ano da tua vida no passado, porque tu não estudou no colégio direito. Se foi por negligência, tu atrasou no passado. Tu vai atrasar mais ainda se tu for fazer engenharia sem saber trigonometria, sem saber funções, sem saber polinômios. Aí quer fazer o básico na federal. Não, meu filho, vá para outra que termine em AL também. Vá. Vá para outra. Com todo respeito, mas assim, você não tem condições, não tem, numa faculdade que no máximo forma o cara para ir tocar uma obra, você não tem condições, não vai sair com condições de ser um engenheiro calculista, um engenheiro projetista, um engenheiro orçamentista, você vai ser um tocador de obra. Nada contra, não é inferior a ninguém. Tem mestre de obra sem curso superior que toca uma obra muito melhor do que um engenheiro. Mas assim, você quer ser o quê? Você quer ser o quê?